Oi, oi Valéria, já vou te colocar aqui. Somos pontuais. Dá um tempinho só pro pessoal entrar. Oi, Carol. Oi. Vamos apertar os coraçõezinhos. Mônica. Sejam bem-vindos. Vou esperar só 2 minutinhos porque a hora voa, né? O som tá bom, gente? Dá um okzinho só pra ver se o som tá bom. Oi, Aninha. Vamos dar os corações. Sejam bem-vindos. Bastante coraçãozinho para botar a live lá, colorida, em evidência. Dá um tempinho, né? Esse tempinho que não pode demorar muito. Oi, professora Tereza. Oi, Moniquinha. Saudades. Oi, sejam todos bem-vindos. Oi, querida, tudo bem? Muito bom te ver. Nossa. Luísa, muito bom te ver. É, o negócio tá bom. Mônica, né? Tereza, Luísa. E vamos para mais uma tardezinha de uma hora de muito aprendizado, com certeza, para todos nós, né? Isso é muito bom sempre. Bem, esperar só mais 2 minutinhos, que aí eu coloco a Valéria aqui e a gente vai conversando já, né? Porque quem tá acostumado sabe que a hora voa muito rápido. Sejam bem-vindos. Ah, aperta os coraçõezinhos lá. Ai, se eu pudesse apertar, porque eu não, pra mim não tem opção. Olá. Bem, vou botar ela aqui, porque senão a hora vai voando e eu fico aqui falando o tempo todo aqui. Apesar que são 17h04, né? E a gente vai conversando um pouquinho junto. Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem, ok? Aí ela vai acertando tudinho também, né? É, a Moniquinha, a gente vê ela, né, Tereza, por aí de vez em quando. A Valéria tá tentando a conexão, por isso que a gente é bom colocar logo mesmo. Parece que foi ontem, né, Mônica, que a gente fez a formação, né? Muito rápido. Eu não tô te ouvindo, Valéria, e nem vendo o seu vídeo.
Talvez seja a posição. Eu ia fazer essa live lá no espaço, mas eu nem risquei. Eu falei, ah, não, vai que a conexão não funciona. Aí, Entrou? entrou. Ê, Tá Viu? boa a imagem? Tudo bom, Cláudia? Som bom, imagem boa, tá tudo ótimo. A gente está aqui lembrando quando a gente estava estudando, que parece que foi ontem, né, Valéria? Passa muito É, rápido conversando com a passa, né? Mônica. Tem que aproveitar cada momento, porque passa tudo muito rápido. É. Então, gente, eu vou aproveitar rapidamente, porque eu também quero aprender bastante hoje, mais ainda. A gente sempre está aprendendo, né? Eu sempre falo É, que a gente sempre aprende com aluno, com os professores, né? É um aprendizado com, sempre. com todos. Olha, Mais um bate-papo, né? Uma troca de ideia aqui também. Eu quero, se as pessoas até pudessem colocar pode. alguma observação, é sempre bom. Tá? Não tem problema não. Quando for dando, eu vou lendo aqui para a Valéria, ok? Então, gente, Tá quem não bom. conhece, ela é conhecida como Val, querida Val, né? Ela é professora Valéria Viana, ela é profissional de educação física, terapeuta corporal, professora de yoga pela Associação Brasileira de Dastina Tantra Yoga, lógico, com 20 anos de prática de yoga. Olha só, gente, é muita coisa, né? Muita coisa legal, tá? E hoje ela vem conversar com a gente um pouquinho sobre como a prática de yoga desenvolve o domínio do sistema nervoso autônomo. Isso é muito bacana de ser conversado, porque, na verdade, Valéria, a gente no dia a dia, nas aulas, a gente não tem muita chance de conversar com o aluno, né? Então, eu acho que eu nunca peguei tanto livro para ler como eu estou pegando na pandemia. Isso foi muito bom. Porque no dia a dia a gente vai assim, meu Deus, surgiu uma dúvida. Mas esse assunto é muito interessante, que encaixa tudo. Gorete, bem-vinda. E os professores entrando, isso é muito bacana, entendeu? E assim, gente, ela foi minha professora em 2015, 2016 na formação. E assim, maravilhosamente, a aula dela era sempre a primeira de anatomia energética, né? E a gente olhava assim, caraca, será que a gente vai dormir? Será que a gente vai ali, bebe água e não volta? Mas a Valéria tem um engajo de dar aula tão maravilhoso que a gente ficava preso na aula, porque era muito interessante. E além disso, a minha paixão também foi quando ela deu maravilhosamente, né? O Surya Namaskara, que eu tenho até hoje gravado, Valéria. Até hoje eu tenho ele Que gravado. bom. Você explicando tudo, foi com a Renata. Renata. Ah, Muito bacana. Então, só boas lembranças. E vamos bater esse papinho, trocar essa ideia hoje, tá? Quem não me conhece, eu sou Cláudia, tá? Instrutora também de Dakshina Tantra Yoga, tá bom? Então, vamos lá. então vamos lá. Bom, então, começando, esse assunto, né? Quando a Cláudia veio falar de fazer alguma live, enfim, eu pensei em alguma coisa que sempre foi muito curiosa para mim e quando eu dei aula lá no curso que a gente fez, o Yoga Sukshma, né, o Yoga Sukshma Vyayama, que é uma prática que a gente usa no Dakshina Tantra. Então, para a gente, como a Cláudia está falando, quando a gente começa a dar aula, a gente também estuda aí que a gente estuda mais, né, Cláudia? Para poder se preparar e, enfim, entender o assunto. E aí, no livro que o pessoal, o Paulo, quando foi para a Índia, com um grupo de alunos, de professores, eles tiveram esse livro aqui, que é o do Dhirendra Brahmachari, né? Swami Dhirendra Brahmachari, que ele trouxe esse livro que explicava os exercícios que são praticados nessa série, dando os exercícios e os efeitos. E eu vindo dessa área da anatomia energética, que sempre me interessei pela essa parte que eu vejo assim como a ciência do yoga, né? Que explica esses efeitos no nosso corpo, os efeitos na nossa mente, na nossa consciência, enfim, os efeitos da prática, como é que isso reage no nosso corpo, como é que esse vínculo, como é que essa coisa se dá. Porque o que a gente tem de mais palpável é o nosso corpo, os nossos sintomas, né, os efeitos. E como é que é essa prática de yoga, né, como é que se falava, né, yoga acalma, yoga, enfim, ela vai
equilibrando o sistema hormonal? Como é que isso acontece? Funciona, né? E essa prática de Yoga Sukshma, ela é muito completa, né? Para quem conhece, ela trabalha assim todo o nosso corpo, né? Desde o alto lá da cabeça, que a gente começa por cima, mas trabalha todo o nosso corpo fazendo esse trabalho energético de desbloqueio, de energização, mas que tem essa atuação no lado físico muito forte, que a gente começa a sentir realmente uma diferença, uma mudança na nossa saúde, no nosso estar, na nossa forma de estar, de viver, de perceber as coisas. E dentro desse estudo, uma coisa que se repetia em vários exercícios que ele dava e explicava, ele falava exatamente nessa questão, né? De como os exercícios criam uma integração no funcionamento do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso voluntário, né? Como é que isso acontecia dentro desses exercícios? Isso, para mim, eu falei assim, puxa, tem aí uma questão assim, muito interessante que a gente pode ter vários insights, vários, né, desdobramentos para entender o que isso leva o efeito na nossa vida e na nossa consciência, principalmente. O sistema, aí só fazendo assim, uma rápida, bem breve assim, explicação do que seria o sistema nervoso autônomo e voluntário. O próprio nome já dá uma explicada, né? Mas só para a gente entender, né? O sistema nervoso voluntário é aquele que a gente tem ação, né? São os músculos estriados, são os músculos que a gente quer movimentar um braço, nossa locomoção, tudo que tem a ver com com a nossa vontade, né? Voluntário, mesmo que esteja assim, sejam movimentos automáticos do dia a dia, mas eles estão geridos da nossa vontade. A gente quer movimentar, eu quero pegar uma xícara, eu quero levantar meu braço. Né? Na prática de yoga, você é a consciência de fazer uma postura, quando você quer esticar um braço, abrir um ombro, ou a própria questão da respiração. Isso tudo você faz, né, com esse sistema nervoso voluntário. Ele tem uma ação consciente dentro do que você deseja fazer. E o sistema nervoso autônomo, como o nome diz, ele tem uma autonomia dentro do nosso corpo para manter a nossa homeostase do nosso corpo, todos os nossos órgãos, toda essa parte vegetativa, né, de temperatura corporal, enfim, batimentos cardíacos, tudo que a gente possa imaginar dentro dessa função orgânica, né, vegetativa, que mantém a vida do nosso corpo, sempre buscando um equilíbrio do nosso corpo, das glândulas endócrinas, né, que regulam os diversos sistemas. Então, isso tudo faz parte desse sistema nervoso autônomo, né, que está à gerência desse subconsciente, digamos assim, né, que é uma parte inconsciente que a gente não tem um domínio direto, né? Então, esses exercícios, o que eles visam criar? Né? É uma integração nesse funcionamento do sistema voluntário, a minha vontade, com esse sistema que é inconsciente, que, a princípio, eu não poderia ter uma ação sobre ele. Só que o yoga não fala isso. À medida que você trabalha a sua consciência, né, através das posturas, através de todas as técnicas que a gente conhece, pranayamas e bandas, enfim, né, todas as técnicas do yoga, eles vão levando a uma tal forma que você passa a ter um domínio sobre algumas funções, né, do seu próprio corpo físico, que não estaria à gerência desse seu domínio. Então, eu pensei assim, da gente até dar alguns exemplos, que eu acho que é o que fica mais fácil da gente ir compreendendo. Primeira coisa que a gente fala, quando a gente começa até a nossa prática de yoga, que a gente começa, logo o aluno começa a se sentir, puxa, eu já estou me sentindo melhor, já estou dormindo melhor, enfim, já estou com mais disposição. A gente vê que é pela respiração, né? Que a gente tem na respiração, na verdade, ela está dentro desse campo, né, que seria o sistema nervoso autônomo,
você, mesmo que você não fique pensando que você está respirando, essa autonomia, ela garante o suporte de oxigênio, enfim, de todas as funções necessárias para a sua respiração. Mas você tem uma ação mais direta sobre a sua respiração. Eu posso acelerar a minha respiração, eu posso desacelerar, eu posso prender a respiração, né, ficar de pulmão cheio, segurar durante algum tempo, eu posso ficar de pulmões vazios, enfim, eu tenho alguma ação consciente, voluntária, sobre a minha respiração, que a princípio está sobre sobre o sistema nervoso autônomo, que vai garantir, mesmo que eu queira prender o ar e não queira respirar, vai chegar alguma hora que eu vou ter que respirar, porque o corpo pede isso, né? Mas eu tenho uma ação, né, em cima disso. Então, essa conexão, isso é que diz, muito interessante dentro do yoga, né? Dentro desse livro de Yoga Sukshma, especialmente. Que essa conexão que a gente vai criando a partir da nossa consciência e os exercícios, né, vai criando um link em que você começa a ter um certo domínio sobre algumas funções do corpo que a princípio você não teria. A respiração, a gente vê que no início, quando a gente começa a praticar, a gente não tem muito controle da respiração. A gente até começa fazendo respirações abdominais, né? Você vê que tem pessoas que, mas como é que é isso? Aí enche o peito. Então, a gente começa a ter um certo domínio quando começa, eu consigo respirar só aqui na barriga, eu consigo respirar aqui só no peito, eu consigo respirar alternando as narinas, eu consigo inspirar e manter o pulmão cheio durante algum tempo. Isso já vai falando de um exercício, de uma prática, em que você já vai tendo um controle maior sobre o sistema respiratório, que, lógico, vai desenvolvendo diversas qualidades. Você vai tendo uma qualidade de vida, né, uma qualidade de saúde melhor no seu corpo, que você vai oxigenando mais seu corpo. Você tem, né, uma entrada de oxigênio maior, você tem uma troca, né, uma troca gasosa, né, aquele ar residual que a gente fala, que é o ar que sempre fica ali mantendo dentro do corpo, dentro dos pulmões, a gente consegue fazer uma limpeza maior, né? Porque a gente expira mais profundamente. Então, quando a gente vai expirando mais profundamente, mais ar vai renovando esse ar que sempre permanece, o ar residual. Enfim, a gente tem uma série de melhoras, mas a gente vai tendo uma consciência disso e essa conexão do voluntário já vai se juntando a esse lado involuntário. Então, mesmo no meu dia a dia, eu começo a respirar melhor, eu começo a respirar mais profundamente. Eu tenho mais consciência da minha respiração. Quando alguma coisa acontece, eu já percebo mais facilmente que eu trouxe a minha respiração mais aqui para cima, uma coisa com mais ansiedade, ou a minha respiração está curta, né? A gente começa a perceber essas modificações que a respiração traz no nosso dia a dia, né? Normalmente a partir da parte emocional. Então, eu começo a tomar essa consciência. Então, esse link, ele começa a ser uma coisa mais integrada mesmo, né? Não fica uma coisa tão separada, o que é voluntário e o que é autônomo. Então, a respiração, eu vejo que é o primeiro passo para a gente entender como essa conexão do sistema autônomo e voluntário se dá. Então, eu até separei aqui, que eu acho que eu vou ler, que ele está nesse livro do Yoga Sukshma, do Dhirendra Brahmachari, e que eu acho que eles explicam bem como isso aqui acontece e qual é o objetivo disso. Então, vou ler, tá? Esses exercícios visam criar integração no funcionamento do sistema nervoso autônomo e os nervos espinhais, que seriam somáticos ou os nervos voluntários. As várias posturas e ações que, por um lado, estimulam os plexos autônomos e, por outro lado, acionam alguns músculos ou seus nervos somáticos, resultariam no condicionamento do sistema de tal forma que qualquer ação do sistema voluntário induziria ao estímulo e reação da parte correspondente do sistema nervoso autônomo.
Isso equivaleria a trazer gradualmente o sistema nervoso autônomo ao controle voluntário, que é o grande lance da história aqui, né? E isso também, Cláudia, me remete muito a uma questão do próprio Dakshina Tantra, né? Que o Tantra ele fala que é para a gente aprender a se governar, né? A governar as nossas próprias energias, né? A ter esse controle que nada mais é todo esse trabalho de autoconhecimento que a gente vai tendo, a gente vai se percebendo, se entendendo, mas tendo um certo governo, né, um manuseio dessas energias que somos. Na verdade, o nosso corpo é um corpo de energias, é aí que o yoga trabalha, nessas energias, nesse equilíbrio das energias. Então, a partir desse trabalho de consciência, a gente vai aprendendo a ter um domínio sobre as nossas energias, sobre os nossos corpos, né, que inclui mente, através dessa consciência, né, que a gente vai tendo. Enfim, eu vou dar mais alguns exercícios aqui do Yoga Sukshma que falam mais desse linkzinho, tá? Muito bom. Tá ficando claro? É dúvida, gente, vocês podem colocar, tá? Por favor. Pois é, tá assim, tá claro, assim, o que a gente está... Faz sentido, né? A gente até faz sentido o que a gente está falando, né? Bom, outro exercício que eu... Como? Outro exercício que eu pensei de falar, que é um exercício que tem no Yoga Sukshma, lá no início da prática, mas que também a gente usa muito essa técnica, que é Brahmada Drishti, né? Que a gente olha aqui, fica vesguinho olhando entre as sobrancelhas, né? Shambhavi Mudra também é o nome. Então, no Yoga Sukshma, a gente leva a cabeça bem para trás, né? E fica vesguinho, olhando entre as sobrancelhas. No livro, ele fala para a gente iniciar até os olhos se cansarem, lacrimejarem, aí fecha os olhos, descansa um pouquinho e volta a fazer. Então, no livro, ele fala para a gente fazer inicialmente 5 minutos. Tudo é muito. A gente tem que ter assim umas 5 horas para fazer a prática toda, mas porque tudo é bastante tempo. Mas, enfim, esse exercício ele também pode ser feito independente de toda a prática, né? É um exercício que a gente pode fazer até para trabalhar mesmo a nossa concentração, trabalhar os nossos olhos. Então, essa prática, né, de Shambhavi Mudra, ela estimula o plexo nasocilar do sistema nervoso autônomo e os músculos, as fibras dos nervos que movimentam o globo ocular. Então, toda essa parte voluntária, né, que a gente movimenta nossos olhos, a parte da íris, toda essa parte complexa. O olho é uma coisa muito complexa, né? Tem várias estruturas aí que são beneficiadas com esses exercícios dos olhos, mas que estão no nosso controle nesse sentido da movimentação. Mas tem esses plexos que é governado pelo sistema nervoso autônomo que exatamente faz isso. Ele faz esse efeito, né, esse link, né, do voluntário com o autônomo, gerando assim, um benefício para os olhos. Em primeiro lugar, a gente pode falar dos benefícios físicos, né, que a gente passa talvez a enxergar melhor alguns problemas. Se a gente é fiel em fazer os exercícios dos olhos, tem pessoas que conseguem até ficar sem usar óculos, porque é uma questão, às vezes, muscular mesmo. Então, há uma série de benefícios para os nossos olhos, para essa parte muscular, para a nossa visão, mas também ele age na questão da concentração. Então, no aspecto sutil, que a gente associa, né, esse voluntário, esse movimento físico com o sutil, com o sistema nervoso autônomo, é exatamente isso, que ele vai trabalhar na nossa mente também. Então, é onde vai trabalhar a nossa concentração. Então, de alguma forma, você associando esse exercício com essa parte autônoma, você também está desenvolvendo a sua concentração, você está desenvolvendo a sua mente, você está clareando algumas possibilidades de ideias, de funcionamento mesmo da sua mente. Então, é um exercício também que a gente faz muito, né, do yoga. A gente pode lembrar algumas posturas que a gente, por exemplo, a postura do peixe,
né? Geralmente aquele que vai com a cabeça lá para trás, que a gente faz o Dhamma e também se concentra entre as sobrancelhas. A gente está levando energia quando a gente faz esse exercício, mas a gente está trabalhando tanto essa parte física, mas a gente está trabalhando também esse aspecto sutil que vai desenvolver a nossa concentração e vai desenvolver esses aspectos que não são tão físicos, né, por assim dizer. Bom, então seria esse mais um exercício que a gente poderia estar exemplificando. O outro aqui que eu também separei, ao Mula Bandha, que também é uma prática que a gente usa muito, né, durante a prática de yoga, porque ele também tem esses efeitos todos de movimentação de energia, da energia, de encaminhar a energia. Mas tem esse lado também interessante que favorece, né, essa parte do física mesmo. Então, até eu separei aqui exatamente como está lá no livro do Dhirendra. Eu vou ler esse pedacinho para a gente poder observar também o exercício. Embora os esfíncteres genitais, urinários e anais, né, eles sejam normalmente involuntários e automáticos, através da prática é possível obter um controle sobre eles. O objetivo é coordenar o sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autônomo. É universalmente reconhecido que um número considerável de casos de impotência, frigidez e problemas sexuais sejam causados pela falta da interação entre a função da mente e esses centros autônomos, que governam a fisiologia de vários órgãos genitais internos e externos. Então, o que é interessante nisso, né? O Mula Bandha, além de toda aquela questão de encaminhar a energia, como a gente já estuda ele, é interessante a gente observar que quando a gente faz esse exercício de contração, né, de todo esse assoalho pélvico, a gente já está aumentando ali a circulação, né, periférica e fortalecendo a musculatura. Então, imediatamente você já tem um benefício físico que é gerado por essa prática, né? Mas além disso, que isso também é ginástica, a gente fala isso, né? Mas isso a ginástica também faz, né? Mas além disso, essas técnicas, né, essas técnicas do yoga, juntamente com a nossa concentração, com a nossa mente, né, e essa mobilização da energia, ela vai favorecendo esse controle autônomo. Então, muitas coisas que a gente acha que a gente não tem condição de ter um certo controle, né, a gente pode ter, como ele está dizendo aqui nessa questão de alguns problemas sexuais. E problemas também de urinários, problemas, né, assim, de prisão de ventre mesmo, porque tudo vai se relacionando, né? Então a gente vai tendo um controle maior sobre essas funções. Assim, no nosso dia a dia a gente até pode ver como isso funciona. Eu já tive assim algumas alunas que elas começaram, lógico que juntando às vezes outras técnicas, né? Assim, até assim seguindo a lua, que eu quero dizer, mas fazendo isso, começaram a ter um controle maior nas suas menstruações, por exemplo, né? De conseguir colocar o ciclo dentro de uma coisa assim regular, ou até na fase da lua, que é mais interessante menstruar nessa fase, né? Questões assim também assim de, por exemplo, muitas pessoas tinham às vezes, me levanto muitas vezes à noite para fazer xixi, né? Então você tem um controle maior sobre esse aspecto de poder esvaziar a bexiga antes de dormir e não precisar levantar à noite para fazer xixi. Então tem uns aspectos, né? Tem uma coisa no nosso dia a dia, não é só coisas assim, que isso, talvez um dia eu alcance isso. A gente tem que entender que essa relação, né, esse domínio que a gente vai tendo sobre os nossos corpos, sobre as nossas funções, né, eles têm um benefício imediato na nossa vida. Então, então se a gente geralmente procura quando a gente tem um problema, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma disfunção. Aí a gente corre atrás para poder melhorar aquilo. Mas, às vezes, a gente não tem uma disfunção, mas tem coisas que podem ser melhoradas, né? Como a sua própria concentração. Eu tenho uma concentração, mas eu poderia ter mais concentração, ser mais focada,
aproveitar mais das coisas quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, né? Então você vê que esses exercícios, eles têm um efeito assim no nosso dia a dia. Não é só para daqui no futuro, quando eu necessitar disso. Não, é Né? verdade. E aí, continuamos nos exercícios? O Ashwini Mudra também é outro, maravilhoso, né? Como? O Ashwini Mudra, né? Ele O é Ashwini maravilhoso. Mudra. Nossa, maravilhoso. Isso. Assim, e tem muito, o Sukshma, ele, nossa, é bem perfeito nisso, né? Que é o Ashwini Mudra e depois o Mula Bandha. E ele também é maravilhoso, porque eu acho que, se eu não me engano, ele também trata essa parte toda que a gente tem, até de prisão de ventre também, outras questões também. Melhora muito isso, assim, essa parte digestiva, se eu não me engano, também, entendeu? É uma coisa assim, que a gente, poxa, mas que saco, ela tá falando isso tudo aqui, poxa, puxa a musculatura do reto, contrai, glúteo, gente, mas isso é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais gosto, entendeu? E é um hábito mesmo, já, né, pro seu dia a dia mesmo, uma prática de yoga lá, mas fazendo aqui um Labanda, Ashwini Mudra, né, porque... Sabe, eu era uma pessoa que acordava muito à noite, até porque eu bebo muita água. Até eu dormir eu tô bebendo água. E eu não acordo de noite para ir no banheiro, só de manhã. Entendeu? Então... Sim, pois é isso. Você vai tendo, você vai negociando, né? Vai negociando, vai vendo o que você tem que mudar, mas você vai percebendo, né? Porque o yoga e o tantra sempre vai falar muito da questão da consciência, né, Cláudia? É a gente trabalhar com a nossa consciência. Então, esse domínio sobre esse corpo físico, né, e o corpo energético é a partir da nossa consciência também, né? Então, são os exercícios feitos com consciência. Então, isso vai gerando, vai dando uma energia mesmo, vai condensando uma energia de tal forma que a gente vai tendo essa possibilidade, porque eu vejo isso como uma possibilidade. Uma coisa que eu sempre fico pensando muito, porque eu gosto muito dessa coisa do estudo também do cérebro, e até hoje eles não sabem grande parte do que o nosso cérebro ainda, assim, qual é assim, grande parte, para que ele se destina, né? É um dos estudos que mais cresce atualmente, é o estudo do cérebro, das funções cerebrais e das funções dos hormônios, né, do nosso corpo, como é que isso tudo funciona, mas eles ainda desconhecem muita coisa, para que serve, né? Para que o nosso corpo ainda tem potência, isso eu quero dizer. Então, a prática de yoga, o do Tantra, ele na verdade, ele visa potencializar, né, o praticante para poder ter esse domínio maior, né, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas energias. Então, é um pouco isso, é potencializar. Eu acho que a gente potencializa para poder ter um aproveitamento na nossa vida maior do que a gente pode fazer nessa vida, da forma que a gente pode viver, de uma maneira potencializada, digamos assim. Eu tenho mais alguns exercícios que eu acho também que é legal ficar. Eu separei aqui. Mas pode perguntar se alguém tiver alguma coisa aqui para perguntar. Deixa eu ver aqui. Tereza, te dá mais chão da vida. A Deise, o Ashwini liga direto ao sistema nervoso central, os comentários. É isso que a gente está falando. É muito bacana isso, gente. Muito isso. Legal, isso. São esses aspectos sutis, né, que vão trabalhando na nossa personalidade, né, gente? É isso mesmo. Né? O Mula Bandha tem esses benefícios todos que a gente está falando, a Tereza lembrou bem, né? Mas tem esses aspectos mesmo que vão trazendo na nossa personalidade, no nosso dia a dia, essa melhora, né? De sentir mais firme, com os pés mais firmes no chão, ter mais... que as nossas ações tenham mais concretitude, né? Que se realizem, né? Que às vezes a gente fica muito no campo da ideia e acaba não realizando. Fala muito, mas concretiza muito pouco, né? Então, como isso tudo vai sendo associado, é muito legal isso mesmo. Eu falei que isso dá vários dá muito para pensar. Carla está perguntando como será o curso. Eu não sei nem que curso é esse, mas você deve saber.
Tamo aí, Carla. Não sei também não, mas vamos. Também quero, Bom, não sei nem o curso, mas eu tô... todos queremos, né? A gente está sempre querendo estar junto, estudando, sempre é muito bom, né? A gente tem que manter a esperança, né? A gente tem que manter essa otimismo, essa esperança de que vamos continuando, porque é isso. E eu acho que o estudo, né? Esse autoconhecimento, né? Ele te expande, ele te leva a isso também, a uma coisa positiva. Mesmo que às vezes as coisas não caminhem tão bem, a gente consegue lidar com as dificuldades. Olha, todos os professores já falaram que estão dentro do curso, então eu também estou dentro, gente. Eu não sei nem quando vai ser. Então vamos. Já começamos um curso aqui, então. Eu não sei quando que ela foi. Vamos continuar, que está bem bacana. Que ótimo, gente. Bom, olha, outro exercício que eu lembrei aqui, que também é do Sukshma, é aquele que a gente vai, inspira, aí abre assim o peito, né, e fica de pulmão cheio. Kumbhaka, né, de pulmão cheio, a gente prende o ar e se concentra aqui no centro do peito, né, alongando bem os braços, abrindo bem essa área torácica, né. Então, esse exercício ele estimula o plexo cardíaco, né, e os nervos somáticos, né? O plexo cardíaco seria dessa área do sistema nervoso autônomo e os nervos somáticos é os que fazem essa função toda do tórax, de expandir, né, essa parte muscular, enfim. Então eles estimulam nesse exercício esses dois plexos, o somático e o autônomo, fornecendo um link de coordenação dos nervos somáticos e autônomos, né? Esse plexo cardíaco ele tem uma importância muito interessante dentro do funcionamento do sistema vago, do sistema nervoso vago, que tem o nervo vago, que é um nervo assim que parte aqui do crânio e ele vai percorrendo até acho que a parte digestiva. E ele tem uma ação parasimpática, né, que é outro assunto, né? Mas ele tem essa inervação de diversos órgãos. Então, ele cria uma possibilidade de você alternar, assim, não seria isso, seria assim, uma possibilidade até de interferir no seu batimento cardíaco. Isso aí já vai para os yogis mais avançados, né? Aí a gente lembra daqueles exemplos que a gente tem dos yogis que conseguiam ficar muito tempo, às vezes, sem batimentos cardíacos, né? Muito tempo, às vezes, até num lugar assim que eles ficavam todos com aparelhos medindo a frequência cardíaca, enfim, com toda essa automatização, né, assim, seria essa coisa para poder... E eles conseguiam baixar de uma tal forma o ciclo respiratório e a frequência cardíaca que eles podiam ficar muito tempo sem ter que se alimentar, sem ter que beber água. Então, tinha uma época que até o Paulo Murilo conta, né, e o Dhirendra Brahmacharya, ele fez parte desses experimentos em que a Rússia, isso há anos atrás, né, que a Rússia fazia muitos experimentos com os yogis, porque eles faziam esses experimentos de paranormais, como é que era possível certos fenômenos, e eles buscaram muito certos yogis avançados para conseguir monitorar, para entender como é que eles conseguiam isso. E uma das formas que, assim diz os livros, inclusive até no livro do Hermógenes eu já li sobre isso, sobre o sistema nervoso vago, essa potência que esse sistema tem de conseguir baixar de uma tal forma a frequência cardíaca e baixar as ondas cerebrais que eles conseguem ficar em um estado assim de dormência, né, muito grande por muito tempo, sem necessidade exatamente, porque não gasta energia, né? Então, você vê a que ponto a gente pode chegar, né? Com muita prática, lógico, né? Mas você, de alguma forma, mesmo que a gente não consiga ter uma ação direta, assim, eu conseguia baixar minha frequência cardíaca, eu acho que eu não vou conseguir isso, pelo menos nesse momento da minha vida, né? Dessa vida. Mas você já tem uma interferência direta quando você faz os exercícios de conseguir diminuir um pouco
essa pressão, né, que o coração, esse bombeamento, diminui. A partir dos exercícios, você começa a ter um controle cardíaco também. Então, são até exercícios que são interessantes, monitorados, lógico, para pessoas que têm uma questão cardíaca, né? Uma disfunção cardíaca. Assim como a gente falou da disfunção sexual, e o Mula Bandha, ele tem essa ação de reequilibrar, né, esse sistema, esse exercício também vai ter uma ação de reequilibrar toda essa questão cardíaca, que é tão importante no nosso corpo, porque ele que vai bombear o sangue, né, a parte toda circulatória. Então, são coisas muito fundamentais na nossa vida e no nosso bem-estar, né? Então, é um exercício que ele fala também, bem interessante, e como até poderia... Eu até tenho uma coisa escrita aqui do Hermógenes, que eu gravei, que eu separei aqui, que ele fala, professor Hermógenes, que através do sistema vago, que um yogi avançado consegue manobrar fenômenos fisiológicos até então refratários a qualquer gerência. Interessante, né? Então, lógico que é isso. Eu acho que realmente necessitaria de muita prática, de um yogi avançado, uma pessoa que se dedica muito a isso, mas é através disso que também a gente vai conseguindo a nossa busca quando a gente vai fazer yoga, que é o despertar da nossa consciência. Toda a prática de yoga, né, do Tantra, na verdade, ela tem esse objetivo do despertar da nossa consciência, que a gente fala da Kundalini, né, que é essa consciência que está dormente, né, no ser humano ainda, e para a gente conseguir o nosso potencial, da nossa capacidade, a gente teria que estar despertando esses centros psíquicos, né? E isso ocorre exatamente através do sistema nervoso autônomo. Por isso que dá uns links interessantes, né? De uma discussão até posterior para isso, porque a gente, né? É bacana isso também. Tá claro, eu estou muito confusa. É engraçado a gente falar assim, que a gente não fica dando aula, mas ao mesmo tempo a gente quer explicar, né? Eva, o Ricardo está aí, tá todo mundo vibrando, Luísa, Ricardo, Tereza, as queridas amigas aí que estudaram comigo, a Dani, a Mônica, ele falando que chegou atrasado, mas está prestigiando. Isso aí, Ricardo. Gente, só te escutando. Os alunos estão amando também. Falei, gente, vamos lá, que sempre a gente aprende, está tudo muito claro. Isso é bem bacana. Não. Para falar também do Dhyana Bandha, o Dhyana Bandha também é bem bacana, pois né? Eu também ia falar do Dhyana Bandha também. Acho que eu separei ele daqui para a gente falar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos lá. Número 1, hein? O Ricardo falou, não quero nem saber isso, hein? O número 1 aí. Fica número 1. Não sei se eu separei, mas a gente pode ir falando o que a gente se lembrar. Não, acho que eu não separei, não. Será que eu acho aqui? Bom, falamos da visão. Só para a gente fazer uma coisa, a gente falou desse aqui, o Brumadra Drishti, né, que ajuda a melhorar os olhos e ajuda na questão toda da mente, também da concentração. A gente falou da respiração em primeiro, né, depois falamos do Brumadra Drishti, falamos do Mula Bandha, que ajuda na estimulação do centro pélvico, né, fazendo essa relação. Falamos do tórax. Falando do Ashwini Mudra. Falamos do Ashwini Mudra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do Trataka. Do Mula Bandha. Olha, eu acho que eu não separei, mas a gente pode falar. Bom, tem o Dhyana Bandha. Bom, o Dhyana Bandha, né? A gente precisa falar da técnica, Cláudia? Você quer que fale como são os exercícios? A gente nem falou, né?
falar desse. Eu gosto tanto dele, gente. Eu acho ele A maravilhoso. gente pode... Bom, o Dhyana Bandha, né? A gente inspira, faz uma inspiração profunda, né? Enchendo bem a cavidade abdominal, depois exala, tirando bem o ar dos pulmões, puxando lá a barriga lá para dentro, né? O umbigo lá para dentro, procurando trabalhar bem a parte assim, muscular do diafragma e os músculos reto, né, abdominal, então puxando bem para dentro e ficando sem ar o maior tempo possível, confortavelmente sempre, né, que não é para sofrer, não é para fazer yoga e sofrer ao mesmo tempo. Então, ele vai tonificar. Na parte física, né, a gente vê que ele tonifica, né, toda a musculatura, o controle dos retos abdominais, né, e esse movimento em expansão, primeiro do abdômen, depois de retração, a gente faz exatamente esse movimento de elasticidade, né, de movimentação de todos os órgãos internos que se alojam na cavidade abdominal. Então, isso também é muito benéfico. Uma das coisas que vai acontecendo assim com o envelhecimento, que não necessariamente precisa acontecer, é essa falta de elasticidade dos tecidos. Isso acontece internamente também dos nossos órgãos. Então, esses movimentos respiratórios bem né, de inspirar profundamente, depois exalar profundamente, ele vai exatamente gerando essa elasticidade nesses tecidos. Então, na movimentação de todos os órgãos que se alojam na cavidade abdominal. Então, beneficiando diretamente a nossa digestão, né, a eliminação das toxinas, né, favorecendo que mais toxinas... Porque você vê, uma coisa que não tem elasticidade é meio que morta mesmo, né, ela fica ali, então a função dela é diminuída. Então, quanto mais elasticidade a gente tem, mais essa função digestiva, né, tudo isso vai funcionar melhor na parte digestiva, né? Então, na mobilidade, né, na verdade, dos órgãos. Mas na questão assim do autônomo, ele estimula o plexo celíaco e o que a gente também chama de plexo solar, né? Que são esses plexos que estão na gerência do sistema autônomo, que eles que inervam, eles também que vão gerenciar toda a questão do pâncreas, né? Das adrenais e do pâncreas, que você vê que tem uma relação tanto assim da parte digestiva, mas também da parte da parte de diabetes, né? Que você vê que muitas pessoas começam a não ter a parte hormonal desequilibrada, e as adrenais, que são super importantes, porque a gente sabe que está muito relacionada ao estresse, que é uma coisa, né, que todo mundo tem essa questão do estresse, todo mundo sofre estresse, a questão é ficar no estresse, né? Então, mas quando essa coisa não funciona tão bem, que a gente não tem essa maleabilidade, e essa função hormonal tão bem equilibrada, né, se ela está desequilibrada, você começa a ter o cortisol, ele começa a ficar tão acima que você vive tenso, né? Então, isso tudo começa a prejudicar todo o seu outro sistema. É interessante a gente também lembrar que, às vezes, a coisa está localizada, a gente vai falar de pâncreas ou está falando das adrenais, mas as glândulas endócrinas, de uma tal forma, quando uma vai mal, ela começa ali, mas ela daqui a pouco ela tem um efeito que todo o nosso corpo começa a sentir aquele desequilíbrio, porque é um sistema coordenado. Nosso corpo é uma globalidade, ele tem as funções mais distintas, né, de cada parte do nosso corpo, mas é tudo uma coisa, vai influenciando a outra. Assim como os chakras, né, quando a gente fala da nossa prática. Às vezes a gente consegue localizar um pouco mais, assim, falar uma coisa localizada de um chakra, de uma ação, até de uma postura, mas a gente tem sempre que lembrar que o nosso funcionamento do nosso corpo, ele é global. Para a gente atingir um equilíbrio, tudo vai influenciando. Então, não adianta eu só trabalhar um aspecto, né, porque eu não vou estar trabalhando outros aspectos que vão se relacionar com esse. Então, essa questão também, acho que a gente pode... Quanto tempo falta só para a gente se organizar, que eu estou sem hora aqui? Gente, isso tudo, 17h49, então faltam 10 minutos. Não, só para saber como a gente pode... Então, sempre lembrando assim que
é importante a gente perceber que quando a gente está trabalhando no Tantra, no Yoga, a gente está sempre buscando o equilíbrio, né? Porque somos pessoas que, como seres vivos, a gente se desequilibra para se equilibrar. A cada passo a gente desequilibra o nosso corpo para equilibrar novamente no chão, né? Essa é a nossa caminhada humana, eu acho. Então, é sempre isso. A prática de yoga ela vai estar sempre levando um equilíbrio que ele não é estático. Nada é estático nessa vida. A vida é um movimento, a energia é movimento. Então, ela está sempre em movimento. Então, esse trabalho de respiratório que a gente falou, né, esse que tem a expansão e a retração, né, esse trabalho de contração, né, mesmo da musculatura. Ver se dá tempo. A Luísa perguntou qual é a função das mudras no Sukshma. Exatamente. Qual é a função das mudras? Bom, as mudras, elas são gestos que elas agem no nosso inconsciente. As mudras, elas têm uma ação assim mais profunda, até são práticas até que a gente pode considerar até mais avançadas dentro do yoga, porque elas já vão estar assim encaminhando o prana, que é o que a gente está trabalhando, a energia, né, o prana, que a gente trabalha dentro de toda a prática de yoga para trabalhar a energia. Então, elas vão estar canalizando essa energia mais diretamente para onde a gente quer, né? E elas também têm um efeito no nosso inconsciente. Então, também esse sistema nervoso involuntário, né, autônomo, ele tem a ver com essa área do nosso inconsciente também. Então, a gente pode fazer um link com essa parte. Então, quando a gente faz as mudras, a gente, além do exercício físico que está se fazendo, muscular, voluntário, as mudras elas vão levar mais ainda o prana, mais ainda a energia, para a gente ter ainda uma coisa mais potente ali, para ter essa ação desejada, como a gente falou, né? Então, Mudra e o Yoni Mudra. Gente, vou ver se dá tempo. As mudras iniciais, né? Kaki Mudra e Yoni Mudra. Essas mudras, eu acho que a ação assim, principal dela seria uma interiorização, né? São práticas de pratyahara, né? De fechar assim, um pouco o nosso canal que fica muito aberto para fora, para a gente poder interiorizar e escutar mais até o nosso corpo, né? Porque já que a gente, na nossa prática, a gente está exatamente isso, tentando se escutar mais, perceber mais os nossos próprios sinais, porque quando a gente está muito para fora, a gente, né, que é o nosso dia é através dos nossos sentidos. Então, essas mudras, eu acho que o efeito principal dela, pelo menos inicial, seria exatamente levar uma introspecção, a uma escuta interna, para perceber esses sinais e poder até mesmo fazer esse trabalho de canalizar a energia de uma maneira mais efetiva. Porque uma coisa do yoga é muito interessante, que ele funciona quando a gente coloca a nossa atenção, né, a nossa consciência. Porque se a gente está lá fazendo exercício, depois que a gente já fez várias vezes aquele exercício, ele entra naquela área do automatismo, né? Ele vira meio que a gente está fazendo, mas está pensando em outra coisa. Então, uma das coisas fundamentais na nossa prática do yoga, até para a gente ter um efeito maior, mais rápido, enfim, mais efetivo, é que a nossa mente esteja presente, né? Que a gente esteja ali, com a consciência, né? Observando o tempo todo a nossa própria prática. Então, eu acho que essas mudras, além de elas terem um efeito energético, né? De trazer energia, que a gente fala um pouco, né? Que tem a polaridade para cima, a polaridade para baixo, né? Trazendo essas polaridades para já trazer essa junção toda, né? Ela tem um efeito muito introspectivo. Agora, a gente também poderia discutir mais essas mudras que, como eu falei, né? Elas fazem essa conexão das polaridades. O Yoni Mudra, ele também, ele vai, né, simbolicamente, ele vai fechando, né, os sentidos, a audição, a visão, né, o olfato, né, que são exatamente esses sentidos para fora, né, que nos conectam com o mundo exterior, para a gente poder se conectar mais com o nosso mundo interior. Eu acho o Sukshma uma série fantástica. Aí a Luísa deu um depoimento em relação ao Sukshma, né?
que é transformador. Eu acho ele maravilhoso. Assim, Grande professora de Suksma também, a Luísa. Luísa, Renatinha. Né? Lógico que ela que fala isso, também é outra, né? É isso. Quem? A gente fala, olha só, a gente só tem 5 minutos, né? Muitos professores presentes aqui, né? Que estudaram, isso é muito bacana, entendeu? Que a gente... coração aqui para eles. Saudades de todos, todos queridos. Sempre estava lá nos retiros, eu falei, nossa, tinha uma falta da Valéria, gente, mas é assim mesmo, né? E assim, o pessoal que estudou comigo também, aqui matei saudades aqui também, é muito bom ver. E a gente vai vendo as gerações, isso é muito, muito legal, entendeu? Eles falaram muito aqui desse curso, não sei, eu só sei que eu também tô dentro, gente, vocês falaram que tá dentro, todo mundo falando tô dentro, também tô dentro, tá? E assim... Foi um prazer enorme de ter a Valéria. É muito rápido, é isso que eu falo, gente. É muito rápido. Realmente, eu acho que a gente tem que tirar uma live para falar sobre as mudrais, uma live para falar sobre bandas, né? Porque o assunto é muito extenso, como você falou. Mas a pincelada, a explicação, acho que ficou bem clara. Foi muita gratidão que eu tenho. Que a gente possa ter outras oportunidades, né? Porque a gente está estudando e aprendendo. Aí a Ana já falou que vai lotar, já lotou, né? Ela nem falou quando eu já lotou naquilo. Vamos ter um workshop em Araras. Aí a Tereza já entregou tudo, é workshop, eu tô dentro também. Então, aí eu deixo no final com você, Valéria, tem 3 minutinhos, tá? Eu não entendi que isso, desculpe, estava lendo aqui. Minutinhos finais com você, tá? Para se despedir aí, ó. Como é que a gente se despede, Cláudia? Como é que normalmente você termina a sua... Gente, olha, adorei estar com você, adorei estar com os meus professores, entendeu? É uma mestra mesmo, como a Carlinha entrou falando, é uma mestra, né? E explicou sobre isso lá e dá para entender muito bem quando a gente fala sobre... Chama um professor de mestre, né? Eu acho que ficou bem claro na última live que o Ricardo fez. E gratidão, Valéria, que a gente tem outros... Isso, eu é que agradeço aqui de estar nesse momento, ver tantos queridos aqui juntos. Muito bom, Cláudia. Obrigada pelo convite, obrigada a todas e a todos que estiveram nesse momento presente e que mais momentos bons assim possam continuar acontecendo. De coração. Ao lado da pandemia, a gente está estudando, está tendo a oportunidade de pegar um livro, estudar, e está interagindo, e está aprendendo, e está tirando dúvida. Eu acho que é isso. É um momento difícil para todo mundo, mas tem um lado bom, né? Que a gente tem que saber tirar disso tudo, né? E vamos lá, respirando. A Dani, querida. Dani, saudade da Dani. Então a gente pode terminar cantando o chante 3 vezes, para que a paz possa reinar mais nos nossos corações e a gente fazer essa corrente juntos. Então, a gente pode juntar as nossas mãos, levar aqui no centro do peito, estimulando esse centro. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hariom. Obrigada. Hariom. Gente, depois eu boto para vocês que entraram depois para vocês assistirem, tá bom? Um beijo para todos e gratidão. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.